A gente vai agora ao vivo ao corredor das comissões conversar com a repórter Cassiana Tormin, que já acompanha a movimentação por lá, a expectativa para a retomada dos trabalhos lá na CCJ. Cassiana, bom dia. Bom dia, Carol. Pois é, hoje está mais tranquilo, não teve aquela fila, como a gente viu ontem, né, aí na reportagem, aquela fila de deputados, porque ontem vários deles já tiveram a oportunidade de falar. Mas já está tudo organizado, vários jornalistas, assessores também, alguns deputados também já começaram a chegar por aqui. E a assessoria da Comissão de Constituição e Justiça confirmou que faltam ainda 39 deputados que já estão inscritos, que devem ter a palavra agora na retomada da reunião, e outros podem se inscrever ainda. Portanto, realmente não dá para prever qual o horário para finalizar essa reunião de hoje. Para conversar sobre esse assunto, a gente convidou aqui os deputados Ivan Valente, do PSOL, representando aqui a oposição, e o deputado Fausto Pinato, que é vice-líder do PP, da base governista. Bom dia, deputado. Como que o senhor avalia esse dia de ontem? O senhor acha que a reunião foi tranquila, era já dentro do esperado? Olha, eu acho que foi importante, foi tranquila, né? Dentro da acalorada discussão, foi tranquila. Acho que o presidente da CCJ, Rodrigo Pacheco, conduziu de maneira espetacular. Esperamos que encerramos essa discussão e votamos rápido esse relatório, porque quanto mais rápido a resposta para o país, mais rápido para o desenvolvimento do país. O governo tem aí o apoio já de 4 partidos que declararam apoio, né, para rejeitar esse relatório do deputado Sérgio Luiz Veiter, incluindo o partido do senhor, que é o PP, e esses 4 partidos aí totalizam 22 votos. Além desses, o senhor acha que vai ser tranquilo conseguir o apoio de outros deputados também? Olha, dentro da CCJ eu entendo, até porque tecnicamente está muito tranquilo. Até porque a gente percebe até que a oposição, de certa forma, até respeitosamente, viu nessa condenação do Luiz Inácio Lula da Silva, o qual acho que também tecnicamente, juridicamente, faltava algumas coisas. Eu não gosto de fazer nenhum parecer político, mas sim técnico. Agora, com uma diferença, lá no Sérgio Moro, as delações ficaram presos, o pessoal pagou multa, e aqui no Supremo, o pessoal do JBS saiu pela porta da frente confessando mais de 200 crimes. Existe um angu, é por isso que o povo não está indo para a rua, porque existe alguma coisa de errado nessa delação. Vamos ouvir então a opinião do deputado Ivan Valente. Como é que o senhor avalia esse primeiro dia de discussão, deputado? Olha, primeiro eu quero denunciar para todo o povo brasileiro que o que foi feito aqui, fechamento de questão em partidos que têm número excessivo de denunciados, réus e investigados, nunca ocorreu. Em segundo lugar, se trocou mais de 20 membros. Isto mostra o desespero do governo para tentar aprovar aqui na CCJ, mas tem o plenário também. Primeira questão. E segunda questão, eu acho que a materialidade das provas, né? A fita gravada com Joesley Batista e as afirmações do presidente da República, colocando claramente que ele tinha um interlocutor privilegiado lá na garagem do Palácio, secretamente, para fazer tenebrosas transações e, mais do que nunca, receber propina e, além de tudo, de maneira clandestina, como ele disse na fita, sempre pela garagem. Então, as provas para o indiciamento, e veja, isso não é necessariamente a condenação, são os indícios, e os indícios são muito graves e sérios, e a população brasileira espera que se faça justiça e se parta para o afastamento de um governo corrupto explicitamente. Deputado, agora ontem, no primeiro dia, a maioria dos deputados que falaram, que se pronunciaram, foram contra o presidente Michel Temer. O senhor acha que isso indica alguma coisa para o resultado da votação? Olha, isso só sinaliza de que os defensores ainda de Michel Temer têm pouco a falar, porque a oposição é muito minoritária na casa e foi a que mais falou. É lógico que o governo quer ganhar tempo, mas para a sociedade, quer dizer, como se ventilou todo o debate, coloca o governo numa defensiva. O governo, na verdade, está rigorosamente utilizando o fisiologismo, o clientelismo e a corrupção para cooptar a gente, para impedir que a denúncia prossiga. Porque verbas de 12 milhões foram liberadas. 12 bilhões, é muito dinheiro, entende? Cargos e ameaças de expulsão pelos partidos.
Então, isso tudo vai se refletir no plenário. Mas vamos lembrar de outra coisa. Tem mais 2 denúncias pela frente, que é a obstrução de justiça e formação de quadrilha. Nesse sentido, eu acho que a sustentabilidade desse governo é inviável, apesar dele praticar todas as maldades contra os trabalhadores ainda no governo. Foi o caso da reforma trabalhista, que, na nossa opinião, é um massacre do direito dos trabalhadores brasileiros. Por isso, esse governo precisa sair imediatamente. Cassiana, deputado Ivan, deputado Pinato, eu interrompo vocês um pouquinho para a gente ampliar um pouco o assunto, porque com as atenções todas voltadas para a análise da denúncia contra o presidente Michel Temer na CCJ, ontem não teve votação no plenário da Câmara. Mas a tribuna do plenário foi o principal palco de repercussão de outro fato que abalou a política brasileira nessa quarta-feira: a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 9 anos e meio de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A sentença foi estabelecida pelo juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato. A gente vai saber um pouco como é que foi a repercussão aqui na Câmara dos Deputados. A condenação se refere a um dos processos que o ex-presidente Lula responde no âmbito da Operação Lava Jato. Para o juiz Sérgio Moro, Lula recebeu propina de mais de R$2 milhões da construtora OAS, em forma de um apartamento triplex no Guarujá, litoral paulista. Também foi condenado por ocultar e dissimular esse recebimento. A decisão sobre a prisão foi deixada para a segunda instância. A condenação do ex-presidente Lula acirrou ainda mais a tensão entre partidos governistas e de oposição e dominou os discursos no plenário. Deputados oposicionistas criticaram a decisão. Presta a interferir no jogo político. No momento que nós estamos aqui nesta casa decidindo os destinos de um presidente da República acusado da prática de crime comum, Sérgio Moro, como é de praxe na sua atuação, vai em busca dos holofotes, vai em busca da celebridade, vai em busca de interferir no jogo político e profere essa sentença absolutamente lamentável, uma sentença nula, uma sentença atentatória ao direito. Não há provas para condenação. Novamente rasgar a Constituição e o Código Penal para condenar Lula. Mas a nossa expectativa é muito clara, que é a destruição desta peça pela segunda instância. Lula terá sua absolvição, e nós temos certeza disso, pela reação da sociedade brasileira. Já os deputados da base governista elogiaram a condenação. Pela primeira vez, um presidente denunciado. Pela primeira vez, um presidente que está passando por um processo de autorização aqui do Parlamento para que possa ser julgado no Supremo. E também estamos vivendo hoje, pela primeira vez na história do nosso país, um ex-presidente da República ser condenado a 9 anos e meio de prisão. Momentos difíceis, momentos que entristecem a classe política, ou pelo menos aqueles que querem que o Brasil viva a boa política, mas momento de celebração porque a justiça está sendo feita. Dói a verdade. Lula hoje foi condenado por um juiz sério, a justiça brasileira está funcionando. É verdade, Lula não é o único corrupto desse Brasil. Ele coordenou e comandou o maior sistema de corrupção da história desse país. Que todos sejam julgados e que a lei seja aplicada para todos os brasileiros. Lideranças partidárias ainda avaliam que a condenação de Lula vai ter reflexos nos debates aqui na Câmara e mais para frente nas eleições presidenciais do ano que vem. Agora nós temos certeza disso. Lula é o principal candidato, primeiro colocado em todas as pesquisas desse país. E ele, exatamente por isso, é alvo desses interesses que querem retroagir no país. Alguém que é tecnicamente condenado pela justiça sob a força da Operação Lava Jato, com certeza encontrará respaldo na sociedade. Há um tempo hábil bastante para que a lei da ficha limpa possa prevalecer com eventual condenação em segunda instância. Então, acredito que para 2018 o jogo político está zerado. Na mesma decisão, o ex-presidente Lula foi absolvido do crime de corrupção envolvendo o armazenamento do acervo presidencial. Cassiana, como é que isso repercutiu aí na CCJ? Isso muda alguma coisa? Pode mudar, influenciar o voto de algum deputado?
Eu vou transferir essa pergunta, então, para o deputado Ivan Valente. O senhor acha que essa condenação do ex-presidente Lula influencia e como que foi isso ontem aqui na Comissão de Constituição e Justiça? Eu acho que não podia ser no pior dia. O juiz Moro resolveu dar a sentença tão esperada depois do massacre dos trabalhadores da reforma trabalhista e no dia que a CCJ está aqui discutindo a abertura ou não do processo contra o presidente Temer. Então, nós que combatemos a corrupção, o PSOL, entende que é contra a impunidade, é a favor das investigações, mas é a favor do direito de defesa do Estado de Direito, tem a dizer o seguinte: o juiz Sérgio Moro agiu politicamente. Isso é verdade. Segundo lugar, ele tem uma suspeição, ele cometeu 2 grandes erros durante todo o processo de Lula. A condução coercitiva e também liberar a fita entre Dilma e Lula. E isso criticado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então ele devia ser julgado suspeito para julgar essa ação. Então a visão persecutória predominou e por isso eu acho que essa sentença é uma decisão muito mais política, sem materialidade de provas. Mas certamente deu um fôlegozinho a Temer aqui, que está na Berlinda, e com caso de materialidade comprovada, com fita gravada, entende? E com corrupção de mala de dinheiro, que são 2 coisas diferentes e 2 estágios diferentes de condenação. Então, certamente, essa foi uma decisão política do juiz Sérgio Moro. Houve, então, aqui a opinião aqui do deputado Fausto. O senhor acha que essa definição aí, esse julgamento, essa condenação do ex-presidente Lula influencia aqui? E como é que o senhor prevê aí essa votação, essa análise final do relatório aqui na Comissão de Constituição e Justiça, votação e a previsão também para o plenário, que existe essa expectativa de votar talvez até amanhã no plenário? Olha, é importante que se diga aqui um fato, né? Primeiro, que em todos os partidos existem pessoas com problemas e sem problemas. Ontem mesmo eu estava lá no plenário lá, grande parte da oposição está na relação da JBS, e nem por isso a gente pode chamar de corrupto ou que se venderam. Agora é importante a gente fazer um paradigma, que eu vi um colega dizer o seguinte: que a questão do Sérgio Moro, eles dizem que o Sérgio Moro é perseguidor, que o Sérgio Moro é tendencioso, mas lá com o Sérgio Moro, todo mundo que delatou não saiu pela porta da frente não, ficou preso, devolveu o dinheiro e está com tornozeleira. Em relação à sentença, como eu não sou um cara irresponsável, como parte da oposição, não vou fazer nenhum juízo de valor porque eu não conheço o processo. Então eu acho que deve se prevalecer o princípio constitucional de inocência até o trânsito julgado. Agora, fazendo um outro paradigma, queria dizer que o Sérgio Moro nunca foi militante político de nenhum partido, como é o caso do ministro Fachin, né? Quem indicou o ministro Fachin? Né? A questão do procurador-geral, quem que indicou o procurador-geral? Então eu estabeleço que existe muito mais insegurança jurídica na denúncia do presidente Temer, que eu tenho insegurança, até porque a gente vê o relator, advogado da Globo, o procurador, de uma maneira contundente, poderia esperar fechar, né? Mas de maneira duvidosa, e num momento ruim também. Momento ruim que nós estamos com a reforma trabalhista, outras reformas, né? Quanto à questão das outras denúncias, a gente vê que a Procuradoria ou os deputados da oposição têm informação privilegiada perante o Ministério Público, porque eles ficam sabendo antes das coisas acontecer. Então a gente fica muito preocupado com a falta de segurança jurídica que estamos vivendo nesse país. Por outro lado, se vier crime de formação de quadrilha, só para você entender, o crime meios absorve o fim. Na verdade, se for em cima dos mesmos fatos, desculpa, eu sou advogado, não votei no Temer, sou um cara independente, desculpa, está faltando um pouco de sensibilidade, coerência e senso de justiça. Em relação à votação, eu queria dizer ao povo brasileiro, aqui não é uma questão de ser PMDB, ou PT, ou PP, ou PSDB. É uma questão de ter confiança e consciência com o país. Nós vamos deixar o país sangrando até quando? Está o mundo inteiro esperando uma decisão da comissão e do plenário. Agora, dizer que tem férias, que vão para o triplex lá do Guarujá, não. Entre as férias da minha família e o interesse do país, eu vou ficar com o interesse do meu país. Nós temos que evitar essa sangria. Vamos parar de demagogia e vamos pensar em primeiro lugar o interesse do país. Em relação a essa denúncia específica, não existe prova contundente, aqui não deve operar um indúbio para societar, porque é o único cidadão que precisa de autorização da Comissão de Constituição e Justiça. E o legislador foi muito inteligente, não mandava para a Comissão de Ciência e Tecnologia, deve ter no mínimo de técnica. E esse processo não prescreve, irá para o Supremo quando ele deixar de ser presidente. Mas
dentro da técnica, dentro da prova, não existe prova cabaz incontestável. Então deve apurar o indúbio pro réu, porque o fato de admitir essa denúncia, bem diferente do caso do Eduardo Cunha, o qual eu fui o relator, o primeiro relator, já existe o pré-afastamento do presidente. Isso sim é uma penalidade indireta. Nós temos que parar de blá, 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 ter técnica e fazer dentro da legalidade e não se curvar diante de Ministério Público que de maneira exagerada vem agindo de maneira até ideológica e partidária. Obrigada, deputado Fausto Pinato. Deputado Ivan Valente, a gente volta com você no estúdio, Carol.